Então, pessoal, bom dia ao nosso convidado, Jacobson Trovão, e boa tarde a todo o pessoal também que foi convidado para assistir à palestra do Jacobson. E nós temos o tema hoje para o Jacobson, Livro dos Médiuns, Intercâmbio com os Espíritos, né? Esse estudo do Livro dos Médiuns que o Jacobson também já faz, né? Na FEB TV, canal, transmitindo esperança, conhecimento e alegria, né? Então já o Jacobs já pode iniciar, né, a sua explanação e que Jesus possa permanecer conosco, os bons amigos espirituais, o ajudando e o intuindo sempre. Bom, quero mais uma vez agradecer o convite que me foi feito para estudarmos juntos, sentarmos juntos, né? E estudarmos a doutrina espírita, embora a distância, mas que é vencida pelo equipamento hoje, né? Que nos permite conversar juntinho. O tema que nos foi proposto, o Livro dos Espíritos, intercâmbio, Livro dos Médiuns, intercâmbio com os espíritos. Nós buscamos colher no Livro dos Médiuns elementos que pudessem nos levar a uma reflexão sobre o intercâmbio com os espíritos. Então, eu procurei trazer aqui as situações em que ocorre o intercâmbio. Nós vamos fazer uma exposição e depois podemos discutir mais detalhadamente. Para além de analisarmos o mecanismo da comunicação em si, é importante nós observarmos quais os momentos que nós entramos efetivamente em intercâmbio com os espíritos. Preciso a gente identificar esses momentos para entender o mecanismo e estabelecer um controle. Então, eu trouxe 3 situações que nós entramos efetivamente em comunicação, em intercâmbio com os espíritos. O primeiro é no cotidiano, no dia a dia. Nós estamos em permanente contato com os espíritos. Eles nos rodeiam, nos acompanham, nos influenciam até o ponto de nos dirigir, segundo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Espíritos bons, espíritos maus, espíritos superiores, espíritos inferiores. Então é importante a gente entender que o intercâmbio não se limita à reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica, no contexto de nossa existência, ela é diminuta e não está acessível a todas as pessoas. Mas o intercâmbio natural com os espíritos é uma realidade comum para todos. E nós devemos estar atentos para preservar a nossa saúde e auxiliarmos ao próximo. A segunda situação de intercâmbio é no centro espírita. No caso de vocês, um grupo espírita. No cuidado com o ambiente espiritual da casa espírita ou do grupo espírita. Porque o centro espírita, eu vou utilizar a expressão, embora vocês especificamente sejam um grupo, mas as prescrições, elas, de Kardec, elas se adequam, uma vez que
vocês têm momentos de reunião mediúnica e tem momentos fora de reunião mediúnica, não é? Vocês não se encontram só para reunião mediúnica, salvo engano, não é, Maria? Temos estudo também. Tem um estudo. Então, é nesse momento que nós também entramos em intercâmbio com os espíritos. Eles também nos observam, procuram acessar os nossos ambientes, bons, maus, superiores, inferiores, e aí a importância do cuidado com o ambiente espiritual. E o terceiro é a reunião mediúnica, especificamente quando nós temos o contato direto com as entidades. Então, vamos fazer um paralelo entre as três situações, porque no cotidiano, o que impera é o pensamento. E a gente vai observar esse contato, esse intercâmbio com os espíritos, através da intuição, que é uma faculdade inerente ao ser humano. Todos nós somos seres intuitivos, porque todos nós somos médiums, na definição de Allan Kardec. Todo aquele que sofre a influência dos espíritos é, por esse motivo, médium. A palavra influência é utilizada por Kardec na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se os espíritos nos influenciam. Kardec era muito cuidadoso com as palavras. Ele era um enciclopedista, ele era um educador. Então, as palavras não eram colocadas aleatoriamente. Ele considerava o significado original das palavras para que não desse interpretação divergente. Então, no Livro dos Espíritos, ele usa a palavra influência, perguntando se eles influem. E os espíritos dizem que sim, eles influem. Depois, quando ele vai estudar a faculdade mediúnica, ele usa a mesma palavra, quando ele define, ou os espíritos definem para ele, que todo aquele que sofre a influência. Influência não é obsessão. Influência é o contato mental que nós temos com os espíritos. Sejam espíritos inferiores, sejam espíritos superiores, espíritos bons ou maus. Porque nós podemos sofrer a influência, que decorre da faculdade mediúnica. A questão é, quem nos influencia? Com quais mentes eu estou me sintonizando? Por que me influenciam? E quais as consequências dessa influência? É uma análise que decorre da 459 de O Livro dos Espíritos, associada com a definição de médium. A possibilidade da influência decorre da nossa faculdade mediúnica. E essa influência é geral. Então, mesmo naquelas pessoas que têm a faculdade mediúnica embrionária, que são chamados médiuns não ostensivos, que é a maioria da população, todos eles, ou todos nós, sofremos influência. Então, a faculdade, ela é ativa permanentemente, é um sentido psíquico. E ativa permanentemente, eu estou continuamente em contato com os espíritos. Cabe a mim selecionar com quem eu estou sintonizando. Para que essa sintonia? Bons espíritos nos estimulam para o progresso. Espíritos inferiores ou maus se aproximam, uns pela própria inferioridade, pela atratividade dos gostos, dos assuntos, outros pela vingança em processos obsessivos que decorre de uma evolução mórbida do processo de sintonia ou de influência. Então,
a capacidade psíquica nossa, ela é muito mais ampla. Então, nós podemos dizer que somos muito mais médiuns fora da reunião mediúnica do que dentro da reunião mediúnica. E ela se expressa, a mediunidade, pela intuição, que é quando a gente capta claramente o pensamento de um espírito, pela inspiração, quando vem um desejo e a gente não identifica a origem, mas tem um impulso para fazer algo ou dizer algo. Essa faculdade comum, mediúnica, se expressa pela chamada psicometria. Psicometria era entendida há um tempo atrás como uma mediunidade rara. Rara é o grau de psicometria que permite que uma pessoa faça a leitura fluídica de forma consciente e clara de objetos, de lugares ou de pessoas. Em que, por exemplo, uma pessoa toca no objeto e é capaz de identificar onde aquele objeto esteve, quem possuiu aquele objeto. Esse grau é raro, mas todos temos psicometria, porque todos temos capacidade empática com pessoas, com ambientes e com assuntos. Essa assimilação, essa troca fluídica que nós estabelecemos decorre de uma possibilidade psicométrica, ou seja, de leitura psíquica dos fluidos. Eu entro num ambiente, sinto bem-estar ou mal-estar. Me aproximo de uma pessoa, eu sinto bem-estar, mal-estar, sinto simpatia espontânea, sinto antipatia. Sinto o que a pessoa está sentindo, sinto as emoções. Muitas vezes sem a pessoa me dizer, olhando. Às vezes isso se expressa no olhar, mas nem sempre. E a faculdade, no cotidiano, a mediunidade, o intercâmbio ocorre pela emancipação da alma que se dá nos momentos de sono, noturno normalmente, mas todos os momentos de sono. Nós afastamos do corpo, estamos ligados ao corpo físico e, dessa forma, entramos em intercâmbio com os espíritos. Parcialmente lembramos pelos chamados sonhos, mas independente do sonho, da lembrança clara, fica arquivado no nosso subconsciente, na memória do espírito que se projeta no corpo físico, todos os contatos que nós tivemos fora do corpo, positivos ou negativos. Então, o espírito pode me dar um bom conselho, se eu o desejar. Isso fica gravado no meu subconsciente. No momento certo, aquilo vai se tornar como um impulso natural que eu poderei acolher ou não. Então, vem a ideia de perdoar, de amar, de esquecer, de trabalhar, de estudar. Podem ser gravações mentais provocadas pelos nossos benfeitores. Mas também, nesse momento, conforme a nossa sintonia cotidiana, nós podemos ser atraídos para lugares de nosso interesse. E aí entrarmos em contato, se o nosso interesse for inferior, com espíritos muito perigosos que nos hipnotizam. E esse processo obsessivo, ele acontece todas as noites quando a pessoa tem desvios morais, vícios de toda ordem, o desejo de prejudicar, o ciúme, o ódio, a maledicência. Isso fica insuflado, cresce. E a pessoa, então, passa o dia hipnotizado. O espírito muitas vezes está à distância, mas a gente vai reproduzindo aqueles comandos hipnóticos que recebemos na madrugada. Esses 4 fatores nos exigem, então, um controle dos pensamentos.
pela oração, para melhorar a nossa sintonia, pela meditação, para termos controle mental, pelo estudo, para que a gente adquira conhecimento, reflexão, lógica, bom senso. Cuidado nas conversações, cuidado nos interesses que nós temos no dia a dia, cuidado com os ambientes que a gente visita, cuidado com as visitas que fazemos ou que recebemos, e focarmos na caridade moral e material. Porque sem esse controle, nossa mente fica extremamente difusa e a sintonia com espíritos inferiores se prevalece. Esse é o intercâmbio, basicamente, no cotidiano. No centro espírita, nós temos que ter cuidado com o ambiente espiritual da casa espírita, porque o centro espírita é um centro dos espíritos, não é dos espíritas. E eles precisam ter ambiente espiritual para promoverem o nosso progresso, a nossa saúde e também utilizarem aquele ambiente para socorro de almas sofredoras, imposto, considerando o centro espírita como um posto avançado de colônias espirituais para estudo. Então, o lugar é utilizado fora daquele ambiente, daquele momento. Isso quando um centro espírita, eu acredito que naqueles lugares em que o contrato é para uma hora, como muitas vezes a gente vê muito na Europa, né, que não tem uma sede fixa, eu atribuo, pela lógica, que os espíritos não ficariam aí, já que o lugar é utilizado para outras funções. Então, eles seriam retirados. Mas os centros espíritas, sobretudo aqui a gente observa muito no Brasil e em grupos do exterior também que já tem uma sede, o lugar é utilizado na madrugada para que possa atender aos espíritos. Eu disse em tese que o ambiente que é alugado não poderia ser utilizado, não seria talvez utilizado. Estou dizendo em tese, porque na verdade estou falando de forma genérica, porque eu não conheço o lugar, eu não sei qual é o propósito dos espíritos e como eles fariam essa alocação no lugar, porque essa é uma informação que a gente não tem. O que a gente tem é de que o centro espírita é utilizado para estudos dos encarnados, de espíritos, atendimento, socorro e coisas assim. Então, seja um ambiente alugado, e utilizado por 1, 2 horas, ou um ambiente fixo, Kardec nos alerta para a afinidade do grupo, que criaria espaço para a presença dos benfeitores espirituais. E aí nós teríamos que ter controle. Estamos fazendo assim de forma pontual e depois a gente pode detalhar um outro aspecto pelo tempo de exposição. Isso aqui a gente poderia ficar uma semana inteira discutindo, né? Mas nós temos que tomar cuidado nas conversações que a gente tem antes do início da atividade, durante, depois. Essas conversações criam campos atrativos psíquicos. Então a gente tem que tomar cuidado com o que conversa na presença dos bons espíritos, no lugar de trabalho do centro espírita, para não atrairmos entidades negativas. Então, nós temos que observar os assuntos. Não é lugar de brincadeira, não é lugar de piadas indevidas. É um lugar de oração. Tanto é que o Espírito Emmanuel chama o centro espírita de templo. Então, quando vocês estão reunidos aí num grupo por 2 horas na semana, no lugar, esse lugar se tornou templo, porque os espíritos vão antes, preparam o ambiente espiritual, saneiam, queimam imagens mentais que porventura estejam aí, para quando vocês entrarem, o ambiente espiritual esteja preparado. E a gente deve colaborar para que isso permaneça enquanto a gente estiver no lugar. Porque enquanto nós estivermos aí, vocês estiverem no lugar, eles têm um ambiente de proteção fluídico, que inclusive impede espíritos oportunistas de adentrarem. Mas dependendo do assunto, do pensamento que se leva para aí, você quebra essas barreiras.
Não que as barreiras sejam frágeis, mas é porque eles nos permitem o livre-arbítrio. Ó, se eu quero essa sintonia, eles não vão conseguir e me impor. Oração. Deve ser um lugar de oração, de estudo, de trabalho, de caridade. Ou seja, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, o perdão mútuo que nós espíritas precisamos exercer entre nós e que às vezes não se observa com muita facilidade. Então a gente precisa exercitar essa caridade entre nós, observarmos observarmos as nossas necessidades comuns, que às vezes o grupo se preocupa muito e é justo com a caridade material ou moral para as pessoas que chegam na casa espírita, mas se esquecem de observar o companheiro do lado, o que ele passa, o que ele sofre, as dificuldades que enfrenta. Essa caridade no grupo decorre de um preceito de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu aqui no Brasil identifiquei situações tanto quanto drásticas, de centros que fazem grande distribuição de alimentos. Vocês conhecem, né, mais ou menos a realidade aqui do Brasil, mas que um trabalhador da casa espírita passava fome, não tinha o gás, não tinha alimento. Ele não reclamava, ele nunca pediu uma cesta, porque ele é o trabalhador. Então o trabalhador não pede passe, não pode, pega mal. O trabalhador não pede uma cesta, porque não é deles, é dos carentes de fora. Não pede uma oração, não recebe uma visita. Se falta, ninguém sabe por que que faltou. Onde está a aplicação do amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Porque se nós não nos amarmos para estabelecer uma afinidade no grupo, faremos uma caridade externa, puramente por praxis, por hábito, por deleite. Vai beneficiar? Vai. Mas não nos podemos esquecer os da casa. Por isso nós devemos evitar, nos agrupamentos espíritas, disputas de toda ordem, disputarmos o lugar do outro, as condições do outro, termos inveja do outro. Infelizmente, tem médium que tem inveja da mediunidade do outro. Algo extremamente estranhável. Rusgas, aquelas alfinetadas e o excesso de melindre, as dissensões que decorrem da falta de estudo ou do estudo superficial. Evitarmos o personalismo. Esse personalismo ele é tão grave que às vezes a gente chega a ditar a ordem para os espíritos. O livro dos médiuns orienta uma coisa, a gente faz outra. É. Esses dias atrás eu estava conversando com isso. Kardec é explícito em dizer que o lugar apropriado para os atendimentos aos espíritos, o trabalho mediúnico, é na casa espírita, com hora e regularidade. E as pessoas querem fazer psicografia e orientações em casa, na hora do culto. Por quê? Não, porque eu quero assim. E vem com mil argumentos. Na verdade, não é que falta à pessoa o entendimento da orientação de Kardec. É porque ela quer. E quando a pessoa quer, é o livre-arbítrio. E às vezes a pessoa até pergunta, e a gente dá a resposta de Kardec, e a pessoa não aceita. Não é que ela não entendeu, é porque ela quer continuar fazendo o culto do evangelho do lado dela, um centro espírita. Cuidando dos riscos de crianças presentes, de outras pessoas que às vezes não são espíritas. E às vezes no centro espírita a gente dá ordem para os espíritos, sim. É daqueles que dizem assim: ah, Kardec está ultrapassado, aqui faço eu, aqui eu decido.
E aí vem a vaidade, o orgulho. Algo muito grave que a gente deve evitar também são os destaques sociais. Isso cabe lá fora, nos ambientes profissionais, mas dentro do centro espírita prevalece a igualdade, a fraternidade, a simplicidade. Os títulos acadêmicos, os títulos de doutor, os títulos honoríficos, os longos currículos profissionais ficam fora da casa espírita. Merecem respeito as pessoas que têm autoridade, poder, título, merecem. Não vamos desrespeitá-las. Mas nós temos que trabalhar, todos nós, com os nossos títulos, com os nossos longos currículos, nos, a humildade, a simplicidade, porque isso são valores materiais. Nós temos que buscar os valores espirituais. Então, ir para um centro espírita, eu, por exemplo, não que seja meu caso, mas dando por exemplo, deixar meu título lá fora, para mim é uma oportunidade imensa de exercitar a simplicidade, que às vezes o cargo de uma pessoa impõe a ela uma certa solenidade diante das pessoas. Mas no centro espírita isso não cabe. E às vezes a gente distorce. O título de doutor não é abandonado, o assunto não é doutrinário, passa a ser psicológico, as palestras passam a ser de autoajuda, esquecidos do nosso dever de construção de um ambiente espiritual para os espíritos. E os espíritos sabem muito bem do coração de cada um. Muitas vezes nós, com os nossos títulos profissionais, acadêmicos, valiosos, valorosos, mas trazemos um coração amargurado que precisamos de ajuda. E às vezes a pessoa simples. Certa vez eu fui censurado em minha própria casa, quando recebendo uma visita, havia-se programado no Centro Espírita uma grande homenagem a uma figura importante. E nós tivemos a oportunidade de comentar que não seria justo essas homenagens, porque, embora as pessoas sejam valiosas, mas todas estão cumprindo o seu papel, sobretudo dentro do centro. E que, se a gente homenagear um, nós devemos homenagear todos. Não podemos esquecer aquela médium simples, singela, silenciosa, frequentadora, assídua, estende as mãos no passe, serve de médium e que nunca é vista. A Divaldo tem uma fala que é impressionante, ele nos chama atenção para os invisíveis. Aqueles que estão muitas vezes do nosso lado, nos ambientes de trabalho, nos hotéis, as pessoas simples, os servidores, são os invisíveis, ninguém vê, ninguém dá bom dia. É o serviçal da limpeza, é o profissional da portaria, são os invisíveis. E às vezes essa invisibilidade acontece dentro do centro espírita também, porque a gente não enxerga o outro. Às vezes mal cumprimenta. Então eu tive a oportunidade de dizer, aquele médium, aquela senhora, aquele senhor, trajado com simplicidade, sentado, ali aguardando o momento do trabalho, muitas vezes é o sustentáculo da casa espírita inteira, porque nós não conhecemos a elevação espiritual das pessoas. Mas pode ser. Os espíritos nos chamam atenção a isso. Uma pessoa, na sua simplicidade, sustenta um grupo todo. Então, nós não podemos fazer diferenças, estabelecer preferências, porque isso é expressão de orgulho e de vaidade, os grandes vícios que destroem uma casa espírita. É o ambiente espiritual. Estabelecermos, por fim, uma confiança mútua, é uma expressão que Kardec utiliza no capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Confiança mútua. Nós precisamos confiar uns nos outros. Porque se a gente confia uma hora e desconfia outra, nós aniquilamos o trabalho. Ah, a pessoa é um bom médium, mas eu não confio bem nas manifestações. Ah, parece que é tudo anímico. Isso é falta de estudo.
Você falta conhecer o médium. Ah, o médium incorpora, ele não muda um jeito de falar. Isso é característica dele. Isso não invalida a comunicação. Ah, o mecânico é mais confiável do que o intuitivo. Isso é um mito, isso não existe. O que prevalece é o conteúdo da mensagem. Independente se foi psicofônico, psicográfico, mecânico, intuitivo, semimecânico, não há diferença. O problema é o conteúdo, é a sintonia. Por isso a confiança mútua. Então, aquele que critica e elogia, que afaga e ofende, isso destrói a harmonia do grupo. E, finalmente, nós precisamos falar do intercâmbio, porque tudo que eu coloquei cria ambiente favorável à manifestação dos espíritos, à presença dos espíritos no dia a dia da casa espírita. Agora, nas reuniões mediúnicas, Kardec, ainda no capítulo em que ele fala das reuniões mediúnicas, sociedades espíritas, ele utiliza uma expressão, ele diz das condições propícias para a realização de uma reunião mediúnica, que é base, que é condição fundamental para a presença e a assistência dos espíritos superiores. E ele elenca, nós anotamos alguns aspectos, o estudo. O estudo é prioritário. Por quê? Isso é muito interessante. Na reunião mediúnica, você priorizar estudo. Porque eles querem nos espiritualizar, não nos tornar acadêmicos, mas trabalhar a nossa espiritualidade. E a espiritualidade nossa decorre do amor e da sabedoria. Então nós precisamos saber para viver. Por isso, as duas asas. Amor e sabedoria, as asas de Emmanuel. E é muito interessante numa doutrina que surge pela mediunidade, que pratica a mediunidade ostensiva e é priorizado o estudo. Para nos tirar da ignorância, mediunidade não é um salto no escuro. No Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec é peremptório em colocar as falas dos espíritos superiores em relação ao nosso aprendizado. Mas eu não posso esquecer um período quando Kardec começa ali as viagens de divulgação do Livro dos Espíritos, principalmente depois da publicação do Livro dos Médiuns, que teve uma repercussão muito grande, essa edição que a gente tem traduzido ao português e é utilizado em outras traduções de outros países, que é a segunda edição do Livro dos Médiuns. Kardec, então, quando fez essa publicação, ele foi convidado para falar em muitos grupos sobre a mediunidade, que era o mote, né, do momento. Aquilo que chamava a atenção, mesa girante, estava saindo dessa fase, ele mostrando os fenômenos de efeitos intelectuais. Essa obra, o Livro dos Médiuns, é um monumento de estudo da mente humana, não só da prática, do modo, mecanismo da mediunidade, da prática mediúnica, mas estuda o pensamento, porque mediunidade é pensamento. Todos os espíritos colocam no pensamento, como base do fenômeno. Então, chamou muito a atenção. E surgiram muitos grupos mediúnicos, sobretudo em Paris, mas em outros países também. E aí, Kardec começou a receber cartas com uma consulta muito interessante. As pessoas mandavam carta para Kardec perguntando, dizendo que queriam
formar um grupo mediúnico, espírita. Mas não tinha médium. O que fazer? Então, ele me informa na Revista Espírita que ele recebeu muitas correspondências nesse sentido. O que fazer? Porque não tinha médium para tanto grupo mediúnico que estava surgindo em toda a Europa, Estados Unidos, mas como eu disse, no primeiro momento, em várias comunas na França. Aí Kardec me sai com uma solução que eu achei assim da estatura do Espírito de Verdade, né? A orientação que ele deu, a resposta que ele deu a todos esses grupos, as cartas. Ele simplesmente disse que o médium ostensivo, psicólogo, psicofônico, não é necessário para a existência de um grupo mediúnico. Olha que coisa. Foi a resposta que ele deu. Por isso que eu disse, aí transcendeu, né? Isso aí é do Espírito de Verdade, do Espírito da Verdade. Como é que ele enxergou isso? Aí ele explica que o grupo pode ser mediúnico, mas não há necessidade de manifestação ostensiva de espíritos. E ele vem com toda a explicação do próprio Livro dos Médiuns, no capítulo das evocações, sobretudo um trecho que tem no Livro dos Médiuns, perda e suspensão da mediunidade. Ele trata exatamente desse assunto, já tinha sido publicado, ele usa essa mesma ideia para responder às cartas. Quando ele vai dizer que o grupo mediúnico ele se fundamenta nos seus propósitos, nos seus princípios, e que os espíritos superiores estão presentes. Os espíritos sofredores, inferiores, que querem aprender, vão aprender com o estudo, que é a grande forma de desobsessão, que é a grande modalidade de transformação do pensamento, é pelo estudo. E que os espíritos estão ali naquele momento. E aí ele faz uma comparação extraordinária do grupo mediúnico. Ele diz que uma comparação indevida é quando se diz que o grupo mediúnico é uma orquestra. E aí ele tira essa ideia, desconstrói essa ideia de orquestra e cria a ideia de laboratório. Ele explica que a orquestra depende de músicos. Se o músico falta, não tem orquestra. O grupo mediúnico não é orquestra. Porque se falta médio, não tem atividade mediúnica. E isso é um mito. Pode não existir médio, mas o grupo é mediúnico nos seus propósitos, nos seus princípios, naquilo que ele pretende. Então, os grupos, ele responde às cartas todas. Deve se considerar mediúnico e começar pelo estudo. E aí ele vai para o outro lado e diz que não é orquestra, mas é laboratório. E aí, no laboratório, o pesquisador faz suas pesquisas, mas ele não fica eternamente pesquisando. Ele para as pesquisas em algum momento e vai analisar resultados. O grupo mediúnico deve fazer isso. Atua por um tempo, para e depois analisa os resultados. Ele fundamenta com a orientação dos espíritos quando ele indaga sobre grupos que em determinado momento perdem os médiuns mudam, médium falta por motivos justificáveis, ou não tem médium, como eu disse, ou simplesmente ocorre um fenômeno que ele observou, o médium vem trabalhando toda semana e, de repente, ele para, ele não psicografa, ele não incorpora. E ele, cadê? Por que isso? Por que essa pausa? Por que essa suspensão? E os espíritos dizem a ele
que isso é programado pelos mentores do grupo e do médium, a benefício do grupo e do médium. Deve aproveitar essas pausas para estudo das mensagens que recebeu e também de outras obras que venham elucidar questões sobre mediunidade. Então, isso não está ao descuido dos benfeitores espirituais, mas é provocado. E aí é o momento que o médium tem que refletir sobre a vida, sobre os seus atos, para ele entender por que que houve essa suspensão. E aproveitar, então, para estudo. Estudo não é só ler livro, é meditar, é analisar. Então, o grupo, ele dizia, deve continuar funcionando nessas pausas, na ausência de médiuns, porque é o grande momento de crescimento do grupo. Isso é provocado pelos benfeitores espirituais. Eu achei essa observação de Kardec fantástica, porque muitas pessoas fazem a mesma pergunta para a gente no dia a dia. Ah, eu posso começar uma reunião mediúnica? Pode. O que não deve é ter manifestação mediúnica logo de início. Mas começar os estudos, isso é perfeitamente natural. Quando chegar o momento propício, ocorrem as manifestações. E aí, falando das condições propícias, eu mencionei a questão do estudo, o grupo deve se ater à oração, meditação. Kardec destaca muito o silêncio na hora da reunião mediúnica. Não se deve ficar conversando. Silêncio mental, não só de boca, porque se a cabeça da pessoa estiver em outro lugar, não ocorre a sintonia favorável à manifestação dos espíritos. União de propósitos. Todos estamos ali com o mesmo propósito, que é o aprendizado e não a curiosidade. Não é reunião mediúnica, não é lugar para resolver problemas individuais, materiais. Destaco bem. Então, eu vou na reunião mediúnica quando as coisas estão difíceis. A gente vê muito isso. O médium desaparece e volta quando tem um problema financeiro, quando tem um problema profissional, e vai para resolver o seu problema. Depois afasta de novo. O grupo precisa, para permitir a adequada manifestação dos espíritos, afinidade. E aí ele fala dos grupos pequenos, que podem estabelecer maior fraternidade do que os grupos grandes. Então é uma vantagem ter um grupo pequeno, na visão de Kardec. Porque aí você tem uma afinidade maior, você conhece as pessoas, você tem uma melhor sintonia pela afinidade, decorre dessa amizade, dessa confiança, mas no momento da reunião mediúnica, o grupo especificamente, ele tem que estabelecer uma afinidade, amor ao próximo, do grupo e aos desencarnados, uma imensa fraternidade e união. Se o grupo não tiver união, ele abre brecha para espíritos perturbadores. Porque agora, na reunião mediúnica, nós temos que criar as condições propícias para o controle dos espíritos superiores e não para a entrada de espíritos obsessores, mistificadores. É importante que o médium tenha também perseverança. As faltas só quando justificáveis, mas perseverar, ter continuidade na frequência, que é a própria assiduidade. Mas a perseverança é um pouco mais do que assiduidade. É persistir, mesmo que às vezes aquelas pessoas, eu não tenho mediunidade nenhuma, persevera, que a sua presença é importante na doação de fluidos ectoplasmáticos. Pontualidade, o grupo deve começar pontualmente, porque os espíritos superiores têm hora e compromisso. Eles dizem que essa pontualidade não precisa ser ao extremo rigor, porque ele diz assim que tudo que é rigor decorre de nossas imperfeições. Os espíritos superiores não são assim, mas que deve-se ter pontualidade porque eles têm compromissos. Desejo de servir, que é ajudar o próximo, desencarnados. Nós estamos ali para auxiliar o próximo, para aprender.
Evitar opiniões próprias. Isso em reunião mediúnica é das coisas mais importantes. É aqui que a gente dá ordem para os espíritos, que a gente cria opinião própria. Ah, deve ser assim, deve ser daquela forma. Evitar críticas a médiums, a pessoas. O que se analise, que Kardec recomenda, é a análise das mensagens, não é crítica a comportamento e nem nos tornarmos censores do comportamento alheio, mas ao conteúdo da mensagem. É isso que é analisado em reunião mediúnica, e não se a pessoa é ou deixa de ser dessa ou daquela forma. Claro que todos nós devemos buscar a elevação moral, o conhecimento, mas não podemos exigir do outro perfeição, porque nós também não somos perfeitos. E, aliás, estamos na reunião mediúnica para aprender a alta espiritualidade e nos transformarmos moralmente. Mas se evitar crítica é importante evitar melindre. Porque tem gente que a qualquer palavra do outro afasta do grupo, fica com raiva, fica magoado. Grupo mediúnico não é ambiente nem para crítica e nem para melindre. Porque a crítica, muitas vezes, é a pessoa. O melindre decorre da vaidade de se acreditar que a sua mensagem pode não ser boa. Então, quando se analisa a mensagem, o médium tem que ficar muito sereno, porque não está analisando ele, o comportamento dele. Então, ele não precisa ficar melindrado, porque a análise é do espírito. Ele tem que separar, porque, como eu disse, a crítica vai à pessoa. Mas quando a análise não é a pessoa, é a mensagem, o médium vigilante fica melindrado. Então, a gente tem que separar as coisas exatamente para que não entre o melindre. Então, o melindre não está muito ligado à própria crítica, porque às vezes a crítica é ofensiva, mas o melindre decorre de uma confusão que o médium faz entre a análise da mensagem e a análise da pessoa dele. Ah, então eu não sou bom médium porque essa mensagem não está adequada? É de um mistificador? Não tem nada a ver. Aliás, se a mensagem é de um mistificador, mais prova que você é médium. A mensagem é mediúnica. Agora, o médium não tem controle. E os benfeitores espirituais muitas vezes permitem a vinda de mistificadores para trabalhar a humildade do médium e do grupo. E a vigilância do grupo também de estudar as mensagens que recebe. E aí decorre, então, a importância da vigilância que nós temos que ter, não se considerando imune às mistificações. Então, eu procurei trazer esses três paralelos de intercâmbio com os espíritos no cotidiano, no centro espírita, na reunião mediúnica, para a gente ampliar a visão sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. A influência, ela é em todos os ambientes, em todos os momentos. Cada momento determina um comportamento próprio para evitar processos obsessivos nas pessoas, no centro espírita e nos grupos. Como é que é? Obsessão do centro espírita? É. O grupo inteiro do centro espírita pode ficar obsidiado. O grupo mediúnico inteiro pode ficar obsidiado. Às vezes o centro não é obsidiado, mas o grupo fica obsidiado. Pelo, pelo modo de condução do grupo. Tem grupos no centro espírita que se isolam. Estudando assim exemplos macros, né? Que às vezes não é bem o grupo de vocês, que é um grupo específico, mas isso acontece. As três perturbações, elas não necessariamente ocorrem simultaneamente. Então, eu penso que o intercâmbio mediúnico precisa ser analisado muito por nós todos, para
podermos ter um maior controle dos pensamentos, dos nossos objetivos e buscarmos a melhor sintonia com os espíritos elevados. Maria, muito obrigado, te devolvo a palavra. Olá, Jacobson, foi muito bom, né? Sem palavras. Mas aí está aberto para as perguntas, mas, Jacobson, eu vou fazer logo a primeira minha. Eu acho assim muito importante e foi muito pertinente quando você falou sobre a psicometria, que ela não é muito divulgada, muito falada, muito estudada também. Você veja, você trouxe aspecto hoje que a gente nem muitos de nós não conhecíamos, né? E muitas vezes a gente fica sem respostas, temos questionamentos, né, da sensação, da percepção, e a gente não tem resposta justa, né, para certas percepções, né, como você fala. Se a gente está numa reunião mediúnica ou ter uma percepção aqui agora, né, eu estou numa reunião mediúnica, eu vou dar passividade a um espírito. Se eu contar como é que está a estrutura do espírito, as vestes do espírito, seria isso uma psicometria também, uma capacidade de medir como é que está o espírito, como é que está o ambiente? Olha, o livro Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano, elenca 26 variedades da psicometria que ele identificou. Então, uma percepção psicométrica pode ter 26 resultados diferentes. Boa. É muito comum um médium entrar num ambiente e ter uma vidência, mas porque os fluidos na mente dele causaram uma imagem. Ele viu imagens ligadas ao ambiente. Aí gera uma confusão, que muitas pessoas pensam que é espírito. Eu já vi muito. Ah, eu fui em tal lugar, ver espírito me acompanhando. Sempre que a pessoa me diz isso, eu falo, ó, dê graças a Deus, porque é raríssimo um espírito sair do lugar que tem interesse ou da presença de uma pessoa que ele tem afinidade. Porque se fosse simples assim, de você ir em um lugar e o espírito vir com você, seria uma misericórdia. Primeiro, a pessoa sofreria uma desobsessão na hora, né? Porque o espírito desligou dela, está curada. O ambiente ficou saneado, aquele espírito vai ser socorrido. Isso acontece? Raramente. Muito raramente. Mas então o que eu estou sentindo? Você está sentindo a fixação dos fluidos que você percebeu no seu perispírito. Então não é espírito, é fluido. Mas me dá mal-estar? Dá, porque psicossomatiza, dependendo do ambiente. Então a psicometria pode gerar uma evidência, que é o que você perguntou. A presença de um espírito, antes dele incorporar, ele se irradia no ambiente. São os fluidos dele. E você interpretar esses fluidos pode causar uma evidência. E aí você sintonizar e ver o espírito, ou ver o pensamento do espírito. Isso na reunião mediúnica, a gente exercita muito a psicometria, porque há uma fase pré-transe que decorre de uma assimilação fluídica, um encontro de perispírito com perispírito que Kardec fala, em que a gente tem aproximação do espírito. Ora, essa ligação de fluido com fluido, que André Luiz chama de aura, que é uma plataforma de contato pré-transe, é uma percepção psicométrica de fundo. Então a gente tem uma leitura fluídica. Tecnicamente, é uma leitura psicométrica. Mas você pode, aquilo que eu falei, tocar no objeto, isso já é mais raro. Fazer a leitura fluídica tocando um objeto, visitando um lugar, às vezes você não tem uma evidência, mas você tem um bem-estar ou um mal-estar, né? As nossas falas, os nossos pensamentos ficam impregnados no ar. Inclusive, André Luiz explica um caso interessante quando ele pergunta
para ele assistindo uma reunião de materialização, certo momento o espírito ia ter uma fala direta. Eles iam ouvir a voz do espírito sem ver o espírito. A voz ia materializar. Então, André Luiz explica que eles criam uma garganta fluídica, ectoplasmática. Todas as estruturas de uma garganta, claro que sem a cabeça, é só a garganta. O espírito vai falar através dessa garganta. Então, a garganta, ela não fica visível. Às vezes pode ficar visível ou não, na materialização. Mas a voz, espírito não tem voz audível, porque o espírito se comunica pelo pensamento. Então, a pessoa, quando desencarna, não tem voz. A pessoa tem impressão que fala com a boca, depois de desencarnar. Então, da onde vem o som? Pergunta André Luiz. Ele fala, aí o Alexandre explica, são as vozes materializadas ou impregnadas nos fluidos desse ambiente que são utilizadas para a fala do espírito. Então, nos nossos lares, nos lugares que nós frequentamos, é abarrotado de vozes que estão gravadas nos fluidos do ambiente. E que, num fenômeno de materialização, é utilizado, né? Para que o som fique audível aos ouvidos dos encarnados. Então, a psicometria, ela realmente não é estudada, mas ela não é rara. Como eu disse, é raro o grau, né? Uhum. É. Obrigada, Jacobson. Tem mais perguntas, minha gente? Podem fazer ao Jacobson direto. Liga o microfone e pode falar. Interessante. Gostaria só de fazer um comentário aqui, né? Você falou aí da mediunidade de psicometria. Aqui na Holanda é um tipo de mediunidade bastante conhecida. Os espiritualistas, né? Porque não são espíritas, nem conhecem a doutrina espírita, muitas vezes, eles fazem muita reunião, fazem reuniões onde o médium pede, traga um anel, uma coisa, e principalmente de quem, do desencarnado, né? Quando as pessoas querem informação, aí eles pegam aquele objeto, ou foto, e ali eles dão as informações, né, deles. Então, é a psicometria, né? E é conhecida aqui, a maioria dos espiritualistas falar em psicometria sabe do que se trata, né? Porque é bastante usado. Já não é tão usado a psicofonia, a psicografia um pouco menos, né? Mas é interessante. Talvez porque esse tenha sido um fenômeno que ficou mais conhecido aqui pela região, né? Pode ser? Na Na verdade, é porque é um Inglaterra fenômeno também. comum, né? Como? Na Inglaterra também a psicometria é bem utilizada naquelas universidades espiritual. Tem uma universidade espiritualista muito grande lá, né? É Eu, porque é um fenômeno comum, né? Ele não é raro, como eu disse. Alguns médiuns têm maior intensidade do que outros. O que a gente lembra em termos de espiritismo é a ética que deve se ter com qualquer prática mediúnica. Sobretudo o que Kardec coloca, o dai de graça o que de graça recebestes. Mas estudo do fenômeno, isso aí é natural em qualquer segmento científico ou em outro ambiente religioso. Eu, O que prova a tese de Kardec, ou a explicação dos espíritos, de que todos somos médios e a mediunidade não é exclusiva do espiritismo. A diferença é como o espiritismo lida com o fenômeno, buscando a espiritualização do fenômeno e do médium. eu queria só fazer uma pergunta, na verdade, né? A gente está falando aqui da mediunidade, mas como fica, desculpa, qual a explicação para a pessoa que o encarnado, quando ele sente a dor física do outro? Tem alguma similaridade com a mediunidade?
Porque não é um É fenômeno mediúnico. psicometria. Ah, ok. Tá certo. Que É uma bom. psicometria empática. Bom, então achei nome porque eu sinto. Estou Obrigada. falando, é uma mediunidade comum, é uma percepção mediúnica. Eu tenho uma Às pergunta e uma vezes, assim, observação. só para complementar, eu falei que a psicometria pode gerar uma evidência, né? Mas a psicometria pode gerar também uma intuição, uma premonição. Isso vai depender do modo de leitura que o médium faça espontaneamente sobre o contato fluídico. Pois não, Cris? Cris, né? Tá fechado seu microfone. Consegui abrir. Ah, primeiro, uma observação assim, que é um pensamento meu para esses espiritualistas, que na grande maioria trabalham muito no bem, inclusive eles são, eu conheço vários, e são dedicados a arrecadar dinheiro e a fazer a caridade em outros países, inclusive o Brasil. Mas eu acho que como eles não têm o conhecimento de Kardec em relação à ética, para eles aquilo é normal, é tranquilo, porque a mentalidade dessa mediunidade é a mentalidade que eles têm. Se você trabalha, você tem que ser remunerado. Mas esse é um pensamento meu, né? Que então Não, eles não, não mas estão. você tem razão. Você tem É, razão, porque essa ética, ela é espírita. É bom que é, se diga isso. Ela é isso. espírita. E que não se impõe. Por exemplo, não viver de religião, isso é um preceito só espírita, porque em todas as outras religiões, receber o pagamento pelo ofício religioso, seja médio ou não, isso é comum, é da doutrina, Uhum, inclusive, que o grupo tem que manter ali o líder daquela religião, né? Então, esse é o conceito. Agora, não está se aqui emitindo juízo de valor, se é melhor ou se é uhum, pior, porque isso é uma questão de quem frequenta aquele ambiente, né? O que não pode é trazer esse preceito para cá e a gente querer impor o nosso preceito para lá e nem censurar o outro porque ele faz isso, porque na doutrina teológica deles, ele é preparado para viver profissionalmente da religião. Então, uhum. não pode se emitir um juízo de valor, é bom ou mal. Foi bom você É, destacar isso. foi. A outra coisa em relação a esse aparelho. Uma vez eu recebi um espírito, e que foi um espírito bonzinho, e diga-se de passagem, então eu senti toda uma preparação, mas ao mesmo tempo, quando eu estava assim, meio que não é no afastamento, mas você sente uma expansão, né? Eu senti um aparelho sendo colocado aqui, tipo um cilindro, uma coisa sendo colocada aqui, e a minha voz saiu masculina. Foi muito interessante nessa psicofonia. A voz, ela ficou muito masculina. E eu acho que eu tenho uma voz um pouquinho feminina. Então, aí você falou agora, eu Uhum. lembrei, Mas e aí não tem é a ver bem a isso? garganta, não é bem a garganta fluídica que eu mencionei, não. Isso que eu Porque a quero saber. garganta fluídica é no fenômeno ectoplasmático. O que você sentiu, na verdade, não dá para analisar essa questão do aparelho em si, porque isso é percepção mais individual, mas o centro de força laríngeo, que está à Uhum, altura da garganta, né? Não sei se vocês têm conhecimento, alguns chamam de chakra, mas não é uhum, bem o chakra oriental, é um centro de força que tem outra função diferente de chakra. Muita gente, até no meio espírita, chama de chakra, o que é uma designação indevida. O centro de força laríngeo, ele é utilizado sim, ele é envolvido, ele é preparado fluidicamente e pode haver uma alteração no timbre de voz. Perfeitamente. obrigada. Jacobson, Jacobson, eu tenho uma agora. pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu queria, só um instantinho, Cláudia. É referente ao ambiente que você falou de higienização.
do ambiente da reunião mediúnica, e a sensibilidade dos fluidos que ali circula, dependendo da natureza da passividade que os médios estão ali e que os espíritos vêm, eu me questiono se duas coisas. Uma é o porquê o cheiro, que alguns sentem, se tem a ver com psicometria, o cheiro, e a outra é que às vezes vem perfume, às vezes vem um cheiro de um odor não muito agradável, e o outro é porque às vezes o médio que está ali, que não dá passividade, mas ele sente mexer no próprio corpo, como se estivesse fazendo cirurgia, como se estivesse utilizando algum fluido de uma região da parte do corpo dele. Isso tem a ver com psicometria? Bom, primeiro, o ambiente do centro espírita, da sala mediúnica, da reunião, previamente é preparado. Eles, inclusive, André Luiz menciona que eles têm aparelhos que queimam as formas, pensamentos do lugar para que fique ali só fluidos saudáveis. Eles mudam a natureza dos fluidos para que a reunião possa acontecer. A presença de um espírito inferior não altera esses fluidos, porque eles já vêm já condicionados, já com segurança para não alterar os fluidos do ambiente. O que eles falam que mais prejudica é o nosso pensamento, curiosamente, e a nossa conversação. É o que mais perturba o trabalho que os espíritos fizeram antes, não a dos inferiores, porque eles entram ali de forma autorizada, então já está tudo preparado. Isso é só uma observação que eu quis fazer. Sobre a sua pergunta, o médium sente cheiro, se o cheiro for sentido por outras pessoas, houve uma materialização uma materialização ectoplasmática que causou o cheiro. Então, é uma materialização de um odor mesmo, agradável ou desagradável. Isso acontecia muito com o Chico. As pessoas chegavam perto dele, ou ele dava uma água, um café, e sentiam um perfume. Então, ali houve a mudança da natureza do fluido, e o fluido se materializou para causar aquele odor. Mas se é só o médio, é a mediunidade olfativa. Como eu expliquei, a psicometria, ela é comum em todos os fenômenos. Então, você não pode dizer que é a psicometria. Mas, na verdade, a psicometria foi prévia, porque houve uma percepção fluídica. E aí causou no médium a sensação de cheiro. Aí decorre da mediunidade olfativa. Então, quando a gente fala assim, é porque, eu não sei se eu vou, não estou eh, sendo claro, mas quando um médium ele entra em contato com o espírito, cada médium vai interpretar isso de forma diferente. Então, o espírito pode se aproximar de você e você ter uma percepção de cheiro. Isso é natural, é a característica do médium. Ele pode chegar perto de outra pessoa e a pessoa tem uma vidência. É o modo que o cérebro tem de tornar consciente uma percepção espiritual. Isso vem da faculdade mediúnica, que passa para a epífise, e para que se torne consciente, cada um vai ter um modo. Um outro pode sentir um bem-estar, né? Ou mal-estar. Já um outro pode ter a vontade de escrever. O outro pode ter a sensação de que vai incorporar. O outro pode ter uma sensação de que está mexendo no corpo dele. Porque o espírito, quando entra no ambiente, ele irradia para todo mundo. As vibrações dele, os fluidos dele. É claro que vai incorporar aquele que tiver mais afinidade, mas não quer dizer que um outro também não sinta. Então, cada um de nós somatiza de forma particular.
a sensação captada do espírito. Se o médium foi ou destacado para psicografia ou psicofonia, essa sensação se intensifica, conecta mente com mente e ele escreve ou incorpora. O outro é ficar só nessa sensação superficial, né? Lembrando que os médiuns de apoio são os grandes doadores de fluidos ectoplasmáticos para a realização da reunião e para a sustentação do transe mediúnico. Não sei se eu expliquei, se eu fui claro. Não, entendi. É somente referente ao um burilamento nas partes do corpo, no coração, se for a cirurgia, ou Não, aí a pessoa às vezes pensa que é uma cirurgia, mas ela não está ali para tratar. A gente tem que usar a lógica, ela está ali para trabalhar, né? Às vezes ela não tem problema cardíaco. Então, se ela tiver, ela não tem que estar ali naquela posição de médium de apoio. Ela tem que tratar, né? Então, ela não foi ali. Eu já vi muita gente dizer isso, que sente mexer nos olhos, sente mexer no coração. O espírito não está mexendo nos olhos, é ela que está ali com aquela percepção somatiza. individual. Ah, tá. Somatiza, né? Somatiza alguma coisa. Somatiza, é. Ah, O tá. que não é negativo, viu? Isso Aham. mostra que ela está participando do trabalho. Mas ela não Tá deve bom. prestar atenção nisso. Tá bom. Deve ter. Obrigada, Jacobson. Tá Obrigada. ok. Eu acho que a Eu Cláudia falei gosta. assim, mas só assim, corrigindo aqui um pouquinho, porque nada em espiritismo, sabe, Maria? A gente pode ser assim absoluto, Aham, taxativo. Então eu disse assim, a pessoa não está recebendo a cirurgia. Eu estou falando em tese, porque a pessoa pode estar recebendo a cirurgia e a gente não está sabendo, né? é, Mas como eu já ouvi muita gente falando assim, e não ser propriamente uma cirurgia porque a pessoa não tinha nada naquele órgão, entendeu? aham. Mas eu não estou fechando questão, porque não tem como eu dizer é ou não é. Mas é possível e não é possível. É assim que Kardec trata os assuntos. Isso mesmo, Jacobson. Cláudia, acho que Cláudia gostaria de fazer também, né? Tem uma pergunta, Cláudia. Acho que está com o microfone desligado. Não, Jacobson, eu queria saber, a psicometria pode-se dizer que ela é usada permanentemente na reunião mediúnica? Ela É ocorre porque é porque permanentemente? é porque Porque é o muitos que não eu falei admitem primeiro. isso, né? Tem muitos que não admitem que há Não, psicometria. você tem que ver como ela é usada. Eu disse que ela é usada, mas como ela é usada, entendeu? Aí é diferente. Ela é usada sim, em toda reunião. Como ela é usada é outra coisa. Ela é usada basicamente para você identificar o espírito comunicante. Então, o espírito Uhum, chega perto do médium e ele identifica se é doente, se não é, antes dele incorporar. Ele já tem uma leitura básica das condições do espírito. Às vezes, o dirigente também tem, o dialogador também tem, já aproxima do espírito e já mais ou menos sabe que ele é doente. Às vezes, tem até uma evidência de como está, Sim. como ele está, antes dele começar a falar. Então, esse uso controlado pelos espíritos, que é preciso para que se estabeleça sintonia e transe. Então, o espírito chega perto do médium, ele já faz uma leitura fluídica espontânea, não é que ele provoca, isso vem na mente dele. Ele já sente um bem-estar, já sente que é um espírito sofredor, já sente que é um suicida, mas o espírito ainda não falou, ele ainda não está incorporado. Ele ainda não está vendo o espírito, ele está sentindo o que o espírito sente. Isso é uma leitura psicométrica, tá? E uhum. aí, com isso, ele sintoniza e incorpora ou escreve. Pode ser espírito bom. Então, o espírito bom vai aproximar do médium, que sente aquele bem-estar, aquela paz, o espírito não falou nada, mas ele já sabe que é um espírito bom. Isso decorre de quê? De um pré-transe. O pré-transe é a manifestação da psicometria. Agora, o que não dá para usar é você levar objetos, coisas para a pessoa tocar, entendeu? Esse uso que até a amiga aí falou,
que é um uso mais popular da psicometria. Isso a gente não faz em reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica espírita, ela tem princípios ou propósitos diferenciados de socorro e aprendizado, e não de pura experimentação mediúnica. Então, quando a pessoa faz essas pesquisas que foi falado, isso é uma experimentação mediúnica, né? Que a gente Uhum. não faz em centro espírita. Agora, eu queria saber de você, Jacobson, sobre esses milindres quanto à mensagem que você colocou, né? Por exemplo, o esclarecedor, dois médiuns psicografam, e ao final, o esclarecedor lê a mensagem, pega a mensagem, analisa primeiramente, e depois ele olha assim, fica assim, faz caras e tal. Isso aí não deixa o médium um tanto quanto sensibilizado? Não deveria, né? Mas deixa. Não deveria, mas deixa. Porque Como tudo se. é o jeito de analisar, não é, Cláudio? Tem Uhum, formas de analisar. Acho que o médio, primeiro, a análise tem que ser do grupo. Então não tem que fazer cara. Primeiro, porque a pessoa, ela tem que entender que é natural mistificação, que é natural que aquela mensagem talvez precise de uma correção ortográfica, uma correção de concordância. Ele tem que observar mais o sentido espiritual da mensagem. É boa, traz um bom pensamento, traz um mau pensamento. Porque mesmo mensagens recebidas por Chico, Divaldo, para dizer esse, Raul, todo médium psicografa, depois ele tem que sentar e corrigir. Às vezes muda até um parágrafo, entendeu? Sem mudar a ideia do espírito. Às vezes o próprio espírito ajuda a corrigir, porque na hora da transmissão ela é muito rápida, e aí saem imperfeições, mas o pensamento fica. Então, o que a gente deve analisar é o conteúdo, não é a forma, nesse primeiro momento, que é logo depois, que é a primeira leitura que faz. E aí, isso deve ser socializado. E o médium não pode ficar melindrado se alguém falar assim, olha, tem alguma coisa aí. Depois, essa mensagem tem que passar por uma segunda análise só do dirigente com a equipe de apoio para analisar mais a fundo. E depois trazer para o grupo as conclusões. Então, você vê que aí você vai amenizando o impacto de uma análise, porque o médium também está muito sensível naquele momento. Acabou de sair do transe. A cabeça ainda não está muito, não é? Ainda não voltou 100% para o corpo, digamos assim. Aí você já logo vai dizendo, essa mensagem está péssima, está ruim. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é mais uma que vem, que não está legal. Já vai fazendo as caretas que você falou. Isso não é avaliação de mensagem. Isso aí é uma crítica indevida, improdutiva. Eu acho que a pessoa tem que ter cuidado para não ser ofensivo à uhum, pessoa. Agora, realmente, cada um vai sentir isso de uma forma diferente, né? Eu posso me ofender, ficar calado, eu posso fingir que nada aconteceu, ou posso ficar ofendido e vou embora e nunca mais voltar. Então, a uhum, gente não pode ter esse milindre excessivo, entender que a pessoa às vezes não tem capacidade para analisar, ou está uhum, sendo infeliz no momento da análise. Então, eu tenho que também ter esse bom senso de cuidar um pouco para não ficar ofendido por tudo. Mas o outro também tem que tomar cuidado em fazer uma análise de conteúdo. Então, ele lê uma mensagem ali. Olha, essa mensagem trouxe uma ideia muito boa. Qual foi a ideia muito boa? Por exemplo, que nós devemos ler o Evangelho de Jesus. Devemos mudar o comportamento. Você quer orientação mais preciosa do que essa? Ela é tão preciosa que a gente não usa ainda, que a gente acha esse tipo de orientação banal. É verdade. é. Se ela fosse banal, é porque a gente já estava usando. Então, às vezes a pessoa quer, assim, revelações do mundo espiritual, textos de nível de Emmanuel, textos de nível de Joana de Ângeles. Isso não acontece Às, ve- comumente.
Às vezes O que eles querem às dar vezes a é mensagem. alerta simples. É Uhum, alerta simples para o grupo. Diga. uhum. Não, que às vezes a mensagem é só uma oração, né? É uma Pronto. oração, e a pessoa, aí compara, isso. É como se aí, pô, Ué. oração Eu é acho que oração. Kardec fala o tempo inteiro, é conteúdo. Foi negativo o conteúdo ou foi positivo? Se foi positivo, ótima mensagem. Não quer dizer que vai para jornal, não quer dizer que vai para livro, mas ótima. Nos trouxe um bom pensamento. É uma oração. É, Uhum, Você entendeu a diferença? Agora, eu pego um texto ali e já logo penso no Chico e no Emmanuel. Essas comparações são muito negativas. Porque esses espíritos, esses médios, são missionários. E os espíritos que manifestam na nossa reunião, os nossos mentores, não estão aí para produzir livros e nem arrobos literários. Eles querem nos despertar para a é alta espiritualidade. O verdade. propósito é outro. Então, a primeira coisa que o psicógrafo pensa é que ele amanhã vai ser um literato, ele vai psicografar romances. E o grupo fica nessa expectativa. Nada disso. Há um engano, porque essa fase não é a comum, já passou. Então, acho que há um certo engano no propósito de uma mensagem de um benfeitor espiritual, quando se pretende que ela seja literariamente ou de grande revelação superior, quando na verdade os espíritos querem coisa simples, que é que a gente viva o evangelho de Jesus. Eles vão dizer isso de várias formas. Através de uma citação, tem um erro aqui, mas é o conteúdo, não é a palavra. uhum. Obrigada. Não sei se eu respondi aí, Cláudio, porque realmente Não, é um obrigada, assunto obrigada. delicado. É um assunto bem delicado. Eu queria só tirar dúvidas. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, minha gente? Ô, Maria, eu queria Oi. só pedir para o senhor Jacobson confirmar o nome do livro do Ernesto Bolzano, é Enigmas da Psicometria? Enigmas da psicometria. Isso, E- esses 26 tipos de psicometria, fiquei Exatamente. interessada em estudar melhor o tema. Estude, você vai gostar. Obrigada. Também, Já eu indo para o achei, final, não é, Maria? que pena, Jacobson, foi pertinente demais os assuntos que você abordou. E principalmente da psicometria. Outro dia nós estávamos falando até, né, Maria Moraes, no grupo, falando sobre a psicometria, porque realmente é o conteúdo, assim, até nas próprias palestras na YouTube, a gente não encontra ninguém falando para a gente dessa forma, como você falou agora. Ficou muito bom, bem esclarecido, mas a gente precisa realmente estudar. Com mais detalhes, Maria, eu falo, tem um programa que eu fiz só sobre psicometria, Ah, está dentro do curso Estudando o Livro dos Médios, pesquise lá psicometria. Eu falo de psicometria, tem um programa inteiro que eu falo de psicometria. Aí eu vou citando esses casos e analisando. E tá aqui eu bom. fiz só uma passagem superficial, mas na FEB TV tem um capítulo que eu trato da psicometria e dos fluidos também. Que tem que estudar os dois juntos para entender a psicometria. Muito bom. Jacobson, Maria, Oi. eu tenho uma pergunta que é muito referente a nós. Seu Jacobson, nós somos um grupo que são 3 grupos. O senhor sabe disso, né? Acho que sabe. Não A sei. união, é a Pode união. explicar. Nós somos a união de 3 grupos aqui na Holanda. Não sei se o senhor sabe, aqui na Holanda nós não temos uma sede e esse grupo mediúnico que está sendo coordenado pela Maria da Silva, não é a Maria Moraes, né? Que são várias Marias, é a união do grupo Bezerra de Menezes, do grupo de Roterdã, que é o Seara da Luz, e a Maria da Silva, que vem de uma cidade que ela precisa pegar um trem, quase 1 hora e meia de trem para estar em Haia. Então, tá dando. Nós viemos de um tempo de estudo, cumprimos direitinho toda a sua orientação. A Maria da Silva está sendo muito é,
fidedigna em trazer tudo assim de acordo com as regras, seguindo realmente Kardec, a sua orientação, a orientação como é que é o nome daquele senhor de São Paulo? Esqueci agora o nome, que deu quinta-feira a aula. Como é que é o nome? Esqueci, Maria, como é que é o nome dele? Américo. Américo, né? Então, e a gente vem, e o grupo já estamos na fase, e já estamos com as comunicações mediúnicas. Mas eu tenho essa pergunta, essa questão. Nós nos reunimos 2 vezes ao mês, de 15 em 15, em um período de quase 2 horas, de 6h30 até 8h. Nessas 2 horas, nós dividimos em a parte mediúnica e as instruções. Como somos 3 grupos e temos estudos separados, né? Cada um no seu grupo, o que o senhor acha disso? Seria interessante fazer um recomeço dos estudos das obras básicas e do Evangelho nessa nova formação de grupo, ou podemos continuar nós, em cada grupo, fazendo e nos reunindo nesses 15 dias? Qual é a sua percepção em relação a isso? É uma pergunta bem, né, bem pessoal, porque condiz em relação ao nosso grupo, que é a união de 3. Me diga. Por causa disso, se eu entendi bem a sua pergunta, por causa exatamente do que é a reunião de 3, eu acho que vocês têm que estudar em conjunto para estabelecer maior afinidade e sintonia. Porque cada um já está estudando, mas cada um tem uma visão dos temas. Aí, quando vocês sentam juntos, que vocês trocam ideias, vocês uniformizam esse pensamento. Mesmo que digam, ó, beleza, nosso grupo entende isso, nosso grupo entende isso, então, chegou a um denominador comum. Todos nós pensamos da mesma forma sobre tal assunto. Então, é importante que esse grupo, por ser a reunião de 3, estude também, embora cada um tenha o seu estudo. Porque vocês precisam criar uma unidade de pensamento, uma afinidade que se estabelece no momento do estudo. Então, continuem estudando unidos, que vocês são 3. Não precisa parar os estudos que fazem, porque todo estudo é importante e vocês podem, então, aí, agora em conjunto, como eu disse, ter um proveito específico para esse grupo de 3. Estudar as obras básicas não é muito. A gente tem sempre aprendendo quando rever. Eu falo isso por mim mesmo. Eu estou nesse programa estudando o Livro dos Médiuns. O que eu aprendi depois que quem tem obrigação de preparar os estudos, você tem que estudar mais, né? Às vezes você fala menos do que estudou. Então você tem que ver tudo. Eu falo para você que hoje eu penso assim, eu não conhecia o Livro dos Médiuns. Para mim é uma novidade, depois que eu comecei a fazer as apresentações e as pesquisas específicas. E eu já estudo o Livro dos Médiuns desde os meus 17 anos de idade. Isso vai para mais de 40 anos. Então, eu vi uma outra obra, muito interessante, o que causou em mim. E eu tenho certeza que isso causa em todo mundo. Muita gente me passa mensagem, dizendo assim, olha, esse Livro dos Médiuns que você está falando, eu não conhecia. Mas é normal, porque o tempo, a maturidade, né? Não é porque eu trouxe algo diferente, é porque a gente começa a ver algo que não tinha visto naquela primeira leitura. Então, eu sugiro que vocês estudem sim, estudem matérias relativas à mediunidade, estudem temas gerais de espiritismo, mas essa base vocês têm. Como o objetivo é um grupo mediúnico, estudem temas relativos à reunião mediúnica. Nós temos um material muito vasto, que
eu sugiro que leia o livro dos médiuns e associe aquela leitura com outro livro que explique aquele capítulo, aquele assunto. Que é mais ou menos o que eu tenho feito no livro dos médiuns, no programa. E quando eu comecei o programa, eu recebi uma orientação, que depois eu fui entender por quê. Antes de começar o primeiro programa, que foi sobre a introdução, veio a seguinte ideia, que eu deveria ver em todos os assuntos do livro dos médiuns as consequências morais e ligá-lo a um tema relativo a Jesus. E aí, com isso, me abriu a percepção de ver a mediunidade aplicada no cotidiano. Quando a gente estuda o livro dos médiuns olhando só reunião mediúnica, porque consequência moral é fora, né? Então, que eu visse de forma mais ampla, aplicando o livro dos médiuns fora da reunião mediúnica, as consequências morais de cada texto e a ligação com o Evangelho de Jesus. Eu achei que foi uma das orientações mais preciosas que eu recebi, porque aí eu comecei a ver o livro de forma mais ampla. Foi aí que eu percebi que o livro dos médiuns é o livro de estudo da mente humana, o maior tratado que existe da psique humana. Pronto. Só para a gente, antes da gente encerrar. Maria, Oi. Maria, eu gostaria só de levantar a mão, porque eu sei do adiantado da hora, eu espero que o senhor Jacó tenha uns minutinhos só. É, a Cris falou do estudo. Eu gostaria de deixar aqui o convite que a UNSP, a Federativa Espírita Holandesa, estamos fazendo o estudo do Livro dos Médiuns. É um grupo aberto, né, porque é um estudo para todos os espíritas da Holanda. Cláudia não está na Holanda, mas se quiser participar, será bem-vinda, né? E dizer também que até a época da pandemia, ah, foi uma. O senhor Jacobs conhece o Godinho, né? O Godinho fez um estudo aqui com a gente, e desse estudo que o Godinho fez com a gente aqui durante um ano, surgiu um grupo de mediúnico, e a gente se reunia com todas as pessoas, várias pessoas aqui da Holanda, e a gente tinha realmente essa orientação do estudo, né? Nós tínhamos uma primeira parte, um estudo juntos, né? Depois tinha a reunião mediúnica com o pessoal dos outros grupos. E, infelizmente, o Covid, depois do Covid, continuamos o estudo. A gente continua o estudo, a gente faz o estudo da obra do André Luiz, né? Sempre tem muita coisa relativa à mediunidade, e a reunião mediúnica está suspensa, né? Por conta depois do Covid, ficou difícil de reunir as pessoas, alguns se mudaram, enfim. Mas o estudo da mediunidade sempre teve uma atenção muito especial dentro da Federativa Espírita Holandesa, e eu deixo aqui o convite para todos que estão presentes. A gente está estudando o livro dos médiuns, quinzenal, porque aqui é difícil fazer tudo, tem que adaptar às necessidades do pessoal do local, né? E é online, então fica aqui o convite. E o outro estudo também, quem tiver interesse, os nossos estudos geralmente são abertos. Apenas as reuniões mediúnicas são privativas. Todos os outros estudos são abertos, né? Obrigada, Maria. Obrigada. Menino, pessoal, antes da gente finalizar, vamos dizer o seguinte. Quando nós formamos, né, aceitamos essa formação do grupo, CIMI, a nossa preocupação foi justamente essa que o Jacó falou muito bem. A afinidade, como seria a afinidade, a sintonia do grupo. Então, já haviam solicitado para mim, para a gente parar o estudo, mas aí, como o Jacó falou, né? O Jacó teve a orientação, justamente eu tive a orientação que a gente não deveria parar, não deveríamos parar, por quê? Justamente por conta da afinidade, da sintonia, que haveria uma necessidade, né, do grupo mediúnico, já que era a união de 3 grupos, eu não poderia parar esses estudos. Então, estamos seguindo, parece mais que a gente conversou, eu e o Jacobs, né? Porque ele falou justamente que eu já havia falado para o grupo, ele falou de melhor tom, da melhor maneira, mas foi tudo que o Jacobs falou agora. Então, a gente não pode parar, porque há uma necessidade, que reunião mediúnica não é uma coisa que a gente se improvise e vamos montar um grupo já que a gente estuda, vamos formar, não é, que a gente vai precisar dessa sintonia entre os participantes deste grupo que está sendo formado.
Então, isso aí é uma necessidade mesmo, e a gente vai continuar com a colaboração do pessoal que vem nos ajudar, nos orientar, né, como o Jacobson, o Américo, e todos esses outros são bem-vindos, nos orientando para a gente fazer sempre a coisa certa, né? A gente vai ter o pessoal encarnado e os desencarnados para nos orientar, né, Jacobson? Então, Mesmo que seja virtual, né, Maria? eu fico muito feliz, porque o Eu sou do Jacobson, nossa, semi-virtual. falou tudinho assim, parecia mais que eu tinha falado tudo para ele. Foi muito bom, Jacobson. E o teu trabalho também foi muito bom, como sempre é muito bom, né? Conversar contigo, estudar, é muito bom mesmo. Só tenho a agradecer esse sábado, maravilhoso que tivemos essas horas tão preciosas, né, de estudo do Livro dos Médios, Allan Kardec, que está muito na gente, né, nos incentiva a continuar a trabalhar e a levantar a bandeira do Espiritismo, né? Só nos dá alegria. Então, agradecendo também ao pessoal que participaram, né? E ao nosso querido amigo. Cadê o Jacobson? Que eu não estou vendo o Jacobson, Tô aqui, tô aqui. entendeu? Então, Não sei se eu sumi, mas tô por aqui, Maria. então, muito feliz com as suas palavras. Vamos finalizar o nosso trabalho. Vou pedir para o Jacobson fazer a prece de encerramento. A gente explora demais, né, Jacobson? Um prazer. Já... Obrigado pela sua orientação, Jacobson. É muito rica. E você traz Isso, muita obrigado. experiência para a gente. Obrigado, gente. Agradeço muito. Vamos então pensar mais uma vez em Deus, nosso Pai, em Jesus, agradecer a eles, aos benfeitores espirituais, que nos permitem esse estudo, que nos alenta o coração, que nos remete a uma sintonia diferente, a um contato com entidades amigas superiores, permitindo que o nosso anjo guardião se aproxime mais de nós e que a gente tenha essa pausa nas atividades do dia a dia para entrarmos em comunhão com a espiritualidade superior. Por isso a gente só tem a agradecer as lutas do dia a dia, as dificuldades, que nos remetem a uma oportunidade de crescimento espiritual. E associando a imagem da nossa irmã que fez a prece inicial, queremos orar para os países em conflito, para que a paz possa reinar em todos os corações. Muito obrigado. Assim seja. Muito Que assim obrigada. seja. Muito Tchau, obrigado, Jacob. gente. Um Um bom abraço. final de semana, um bom Semana, sábado. tudo de bom. Obrigada. Tudo Obrigada. bom. Ótimo Uma fim boa de tarde a semana. todos. Abraço. Boa tarde. Um abraço, minha gente. Gratidão. Obrigada, Maria Moraes. Obrigada. Obrigada, Maria. Saudades, Cris. Obrigada, Marias. Obrigada, Cris. Obrigada. Obrigada, Beijo, Cris. bom te ver. Pessoal, fiquem com Tchau. Deus. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau, Tchau, Mônica. Tchau, Bira. todas. Tchau, tchau. Segundo estudo, Bira.